Você quer aprender a fazer porcentagem em 10, 20 segundos rápido para os seus concursos públicos? Segue o vídeo, acompanhe, que você vai ver algumas técnicas diferentes. Você sabe que 25% significa 25 sobre 100, correto? E esse 25 sobre 100, se a gente simplificar ele em cima e embaixo, você pode dividir por 25 em cima por 25 embaixo. Isso significa um quarto. Logo, um quarto de alguma coisa significa o quê? O D, ele significa multiplicação. Então, por exemplo, a gente tem um quarto de 100. Um quarto multiplicado por 100. Como é que faz multiplicação de fração? Você lembra? A gente multiplica os de cima e multiplica os de baixo. E aqui no 100 era como se estivesse sobre 1. Então, a gente multiplica 1 por 100 e a gente multiplica o 4 pelo 1. Logo, a gente vai ter 1 quarto de 100 é quanto? 25. 25% de 100 é quanto? É 25. Beleza. Só para você ter uma ideia mesmo. Se você quiser também pegar esse 25%, você sabe que 25% ele é 25 sobre 100. Se você dividir 25 sobre 100, de fato, é só andar a quantidade de vírgula para o lado esquerdo, a mesma quantidade de zeros que você tem embaixo. Se tem 2 zeros, você vai andar 2 vírgulas para a esquerda. Então, você tem 25, mesma coisa que eu falar que é 25 sobre 0. E aí, essa vírgula andou duas casas para a esquerda, logo você vai ter 0,5. Então, fica nesse método aqui, tá? E se você tiver 50%? Bom, 50% a gente já sabe que é metade de alguma coisa. Basta que você pegue 50 sobre 100. E 50 sobre 100, você pode simplificar 0 com 0. Sobra 5 sobre 10. E 5 sobre 10, simplificando por 5 em cima e por 5 embaixo, a gente vai ter o quê? 5 dividido por 5 tem 1. E isso aqui está sobre 10 dividido por 5, 2. Por exemplo, 1 sobre 2 de 100. Você vai multiplicar os de cima e vai multiplicar os de baixo. 1 vezes 100 e 2 vezes quanto? Aqui está sobre 1, né? Então, você vai ter 100 sobre 2, que de fato, 100 dividido por 2 dá quanto? Dá metade dele, né? Então, isso já subentende-se que 50% de alguma coisa é a metade dessa coisa. E aí você já entra em algum contexto, né? Você vê que 25% é isso aqui, é só dividir por 4, e você vê que 50% é pegar metade daquele número. Logo, 75% é quanto? É a metade mais 25%. 75% de alguma coisa, então. 75 sobre 100 é a mesma coisa que 0,75, beleza? Eu dividi por 100. E se eu simplificar, é a mesma coisa que 3 quartos, simplificando nos mesmos métodos, tá? Divide por 25 em cima e divide por 25 embaixo também. E aí, esse sistema aqui, dividido por 25, a gente vai ter o 3 quartos. 75 sobre 100 dá 0,75 e simplificando dá 3 quartos. E 3 quartos de alguma coisa, de 100, por exemplo, faria o que você faria? Você iria multiplicar 3 por 100 e você iria multiplicar 4 por 1, que daria quanto? 300 sobre 4, certo? E aí você iria dividir. Como que você faz? Qual que é o método tradicional? É esse método aqui. Você pegaria 300, dividiria por 4, você vê que 4 vezes 8 daria 32, e isso aumenta, né? Então, eu vou ter que pegar o 7. E 4 vezes 7 dá quanto? A gente vai ter 28. E aí, 30 tira 28, vai dar quanto? Dá 2. Desce o 0, né? O 4 vezes quanto para chegar lá? 75. Logo, então, 3 quartos de 100, ou 75% de 100, você vai ter 75. Beleza. Quer saber o método muito mais rápido do que esse para fazer? Por exemplo, você viu que 25% é dividido em 4 partes, certo? E você viu também que 50% é a metade daquele número. Também, uma outra observação, 75% é igual a 50% mais 25%, não é? Beleza? Você concorda comigo que é? Então, se isso é igual, se você for fazer alguma conta, é mais fácil você fazer 75% vezes alguma coisa, 0,75 vezes alguma coisa, que se eu fazer 0,7 vezes 100, eu também vou chegar ao valor 75, tá? Eu estou usando 100 de exemplo, mas você vai ter diversos números aí no concurso público que vai te atrapalhar um pouco a mais, tá? Isso pode te atrapalhar muito. E aí, dá o mesmo resultado, beleza? Não seria mais fácil eu pegar esse 100, dividir ele por 2, que seria 50% do 100, dividir esse 100 por 25%, que seria dividido em 4. Se eu pegar esse 100 e dividir por 2 e depois eu dividir por 4, vai dar quanto? Vamos fazer essa conta? Se eu tenho 100, quanto que é 50% de 100? Divide por 2. Então, eu divido por 2 dá 50. Tá. E eu tenho 100. Quanto que é 25% dele? Divide por 4. Você sabe que dá 25. Isso aqui é 50%, não é? Corresponde a esse. Isso aqui corresponde ao 25%. Certo? Logo, se eu somar os dois, eu vou ter 75%. Se você achar mais fácil, basta você tirar 50% primeiro, depois tirar 25%. Logo, você encontra a sua resposta. Certo? Então, você está fazendo concurso público e você precisa achar, por exemplo, 35% de
270. O que você faria? Qual o método tradicional? Método tradicional é fazer o quê? 0,35 vezes 270, certo? Daí você ia pegar 270, ia trazer aqui para baixo multiplicado por 0,35, aí você ia multiplicar 5 por 0, 5 por 7, 35, sobe 3, 5 por 2, 10, mais 3, 13. Então você ia fazer essa multiplicação, mais, o que você ia fazer? 3 vezes 0, 0. 3, 7, 21, sobe 2, e 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Beleza, então você tem 8 aqui, desce o 0, desce o 5, 3 mais 1, 4, 8 mais 1, 9. Beleza, o que você ia fazer? Andar 12 para o lado esquerdo, beleza, você tem 94, 94,50. Esse é o método tradicional, você consegue fazer rapidamente nesse método tradicional? Se você consegue, tá tranquilo, você continua fazendo dessa forma, tá? Se você quiser fazer de uma maneira diferente, que talvez pode ser bem mais rápido para você, 35% você sabe que é 10% vezes 3, certo? 10% vezes 3 é igual a 30%, beleza? E sobra pra gente mais os 5%, certo? O que você vai fazer agora? 10% de 270 é quanto? Bom, 10% você sabe que é 0,1. E 0,1 multiplicado por qualquer coisa é só andar vírgula uma casa para a esquerda. Basta andar uma vírgula uma casa para a esquerda aqui. Você tem quanto? 27, certo? Então a gente vai ter 27 vezes 3, beleza? Isso aqui mais os 5% que eu tirei de lá, não é? 5% de alguma coisa é quanto? É só você multiplicar por 10 e depois dividir por 2. Por quê? 10 é o dobro de 5, você multiplica e você divide pela metade. Se eu estou multiplicando pelo dobro, eu divido pela metade, logo, né, vou ter uma resposta que é a mesma coisa que eu multiplicar por 5, certo? Então, 27, anda a vírgula já duas casas para a esquerda que fica mais fácil. Então, a gente está vendo 5% de 270 para somar com aqueles 30% lá, beleza? 5% é quanto? Bom, anda duas casas para a esquerda primeiro. Agora, você vai fazer isso aqui vezes 10. Vai dar igual a 27, tá? Então, eu multipliquei por 10, agora eu vou dividir por 2. Isso aqui dividido por 2, pensa em 26. 26 dividido por 2 dá quanto? 13. 13 mais 13 dá 26, e nesse caso a gente precisa de 27. Então, é quanto? 13,5. Então, eu vou colocar aqui. Logo, eu vou somar 27 vezes 3 mais 13,5, beleza? Então, 27 vezes 3 é só você fazer 25 vezes 3. 25 vezes 3 vai dar 75. E se você tem 25 vezes 3, eu tirei 2, não tirei? Esse 2 que eu tirei, multiplica pelo 3, que dá 6, soma com 75, logo você tem 81. Então, a resposta aqui vai ser 81 mais 13,5. Joga 10, 81 mais 10, 91 mais 3,5, 94,5. Bom, o que ele está te pedindo aqui agora? 60% de 4.820. Putz, você vai olhar e vai falar, caramba, né? Isso vai demorar um tempão para fazer. Você iria multiplicar isso aqui por 6, depois dividir por 100, ia virar um rolo muito grande, você ia ficar muito tempo fazendo. E aí, 60% é quanto? É a mesma coisa que 50% mais 10%. E aí, isso aqui é a mesma coisa que 50% mais 10%, não é? E 10%, a gente sabe que é quanto? É só andar vírgula uma casa para a esquerda. Logo, 10% é 482. Logo, 10% é 482. Beleza? 50% é quanto? Divide por 2, cara, já era. Então, isso aqui dividido por 2 vai dar quanto? 2.410, beleza? Então, você joga aqui 2.410 e soma. É só você somar com 482. Então, 2.410 mais 482, por que soma? Porque, de fato, né, a gente fatorou esse 60% em 50 mais 10, então a gente achou 50%, mais esses 10% que você vai fazer a soma agora, tá? Logo, a gente vai ter aqui 2.892, beleza? Então, 60% de 4.820 é esse valor aqui. Beleza, vamos supor que você está fazendo um exercício de concurso público, que às vezes pode ser que apareça, que é o seguinte, 90% de 5.784. Vamos pensar assim, um funcionário ele recebe 5.784 e em um determinado mês, o exercício fala assim que 10%, por exemplo, ele não recebeu. Então, ele recebeu apenas 90%. Qual é o salário que ele não recebeu? O que você faria? Você fazer o quê? Se ele recebeu 90% e você está perguntando quanto ele não recebeu, logo, a gente vai fazer o quê? O que está perguntando? 10% de 5.684. E 10% de um determinado número é o quê? Só dar vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai dar 578,4. Bom, e quanto que é 23% de 3.480? Você pegar o 23%, dividir por 100, pegar 0,23 vezes 3.480. Tudo bem, sem problemas. Mas tem um método bem mais rápido de fazer isso aqui. Como? 23% é a mesma coisa que 20% mais 3%, certo? 3% é só dividir por 3, né? E depois andar com as duas vírgulas para a esquerda. Ou então você faz 1% vezes 3, beleza? Então, quanto que é? 20% mais 3% de 3.480. 20% é quanto? Pensa em 10%. 10% seria quanto? Da casa uma vírgula para a esquerda. Seria 348, 10%, não é?
multiplica isso por 2, vai dar quanto? Se fosse 300, 300 mais 300, 600, 48 mais 48, vai dar 696. Tá, então 20% eu já achei, 696. E quanto que é 3%? Multiplica por 3 aqui, anda vírgula duas casas para a esquerda, dá 34,8. Então, 34,8. E aí, o que você vai fazer? Vai multiplicar por 3. Tem um método mais fácil de você fazer isso daqui, que é primeiro fazer 30 vezes 3, que vai dar 90. E depois você faz o 4,8 vezes o 3. Então, a gente tem 4,8 vezes 3, vai dar quanto? Se fosse 5 vezes 3, daria 15. E aí eu acumulei 0,2 vezes 3, que é 0,6. 15 menos 0,6 dá igual a 14,4. Beleza? Então soma aqui. 90 mais 14,4 vai dar 104,4. Beleza? Então quanto que é 696 mais 104,4? Se eu somar apenas o 4 aqui, a unidade vai dar 10, né? Logo dá 700. Então a gente já teria aqui 700 mais o 100,4, que fica facinho, tranquilo de resolver, né? Então, quanto que é 23% de 3.480? É quanto? 800,4. Beleza? Bom, e quando a gente tiver 27% de 408, quanto que dá isso daqui? 27% você sabe que é quanto? É 25%, certo? Mais 2%, não é? 25% mais 2% é igual a 7%. Beleza, então a gente tem 27% de 408. Quanto que é isso? 25% você viu lá no começo do vídeo, que é só dividir por 4. 408 dividido por 4, quanto que vai dar? 102. Então, aqui eu tenho quanto? 102. Logo, 102 mais 2%. 2% é quanto? Faz 1% e dobra. E 1% de 408 é quanto? É 4,08, beleza? E aí dobra esse 4,08, que vai dar 8 mais 8 aqui dá 16, né? Esse 6 fica aqui e vira um 6 do lado de cá. Então, 8,16. Logo, eu tenho 102 mais 8,16. Logo, fazendo esse somatório aqui, a gente vai ter 110,16. Beleza? Vamos fazer uma outra conta. Quanto que é 15% de 520? Bom, 15% a gente sabe que é 10% mais 5%, né? Isso aqui é igual a... E quanto que é 10% de 520? Rápido. 10% de 520, pega a vírgula e uma casa para a esquerda. Logo, vai dar 52. Bom, quanto que é 5% de 520? Vamos fazer 5% de alguma coisa, primeiro tira o porcento, tá? 5 sobre 100 seria 0,05, beleza? Então, anda a vírgula 2 casas para a esquerda, você vai ter 0,2, beleza. E aí você vai fazer quando? Você vai multiplicar por 10, que dá 52, certo? E você vai dividir por 2. 52 dividido por 2, qual que é a metade? Metade de 50 dá 25. Logo, a metade de 52 é 26. 10% mais 5%, que seria 15% de 520, seria quanto? 52 mais 26, não é nada mais, nada menos do que 78. Beleza, galera? E se eu tiver 99% de 6.400? Bom, 99% é quase 100%. Então, é a mesma coisa que 100% menos 1%. 1% dele é quanto? É só andar vírgula duas casas para a esquerda, que ficaria quanto? 64. Então, tira 64 disso aqui, tá? Só você tirar. Logo, você já achou 99%. Então, 99% de 6.400 é igual a quanto? Isso aqui, tirando 64, bom, se eu tirar 100, vai dar 6.300, não é? Só que aí eu tirei 100, eu vou ter que somar com quanto? Com 36, não é? Que 64 mais 36 chega lá no 100. Então, isso aqui mais 36, de fato. Então, né, é o que sobra aqui pra gente, 6.336. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Talvez tenha ficado um pouco extenso, mas eu queria passar pra vocês desde o início da porcentagem, mostrar um pouquinho a mais. É claro que porcentagem tem muita coisa, mas vai acompanhando o canal aí, que logo menos vai ter bem mais vídeo de porcentagem de fração. Então, tamo junto, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima, galera.